Meus irmãos, eu desejo com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Que prazer poder recebê-los de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome registrar o cumprimento a você, querido irmão, irmã, que participa conosco nessa audiência, nessa programação. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo seu compartilhamento. A propósito, você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, curta a página, assista os vídeos inseridos na plataforma e compartilhe, em especial os subsídios aqui propostos, a fim de dar a você, enquanto professor aluno da EBD, informações preciosas das aulas que acontecerão a posteriori. Bem, hoje nós estudaremos a lição de número 5 e o título dessa lição é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós temos os textos iniciais que se fazem necessário ser ditos, Ruth capítulo 3, versículo 11, que diz: "Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa." A verdade prática diz que uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo de número 3, versículos 8 a 10, e o capítulo 4, versículo de número 11. Mas para trazer a você um comentário introdutório e o primeiro assunto a ser argumentado sobre o compromisso de Boaz com Ruth, eu convido para esse ambiente o caro companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos sempre por aqui no canal de nossa igreja, juntos estudando a palavra de Deus. Nossa gratidão também ao nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha. Espero que você seja edificado, edificada pela palavra de Deus neste dia. Vamos lá então ao primeiro tópico da nossa lição. Já chegamos à quinta lição, como já bem feita aí a introdução pelo pastor Diego, o casamento de Ruth e Boaz, e hoje estudaremos a remissão da família. O compromisso de Boaz com Ruth. Já aprendemos que Boaz foi esse homem respeitador, esse homem que nos ensina com um caráter realmente e uma postura muito ética, muito comprometida, muito séria, e faz nos entender que o propósito de Deus, então, ele alcança esta família, era já a ação de Deus, o plano de Deus para tudo isso, e esse compromisso faz de Boaz esse homem, de fato, exemplar. Então, veja, a colheita da cevada, a colheita do trigo já tinha se encerrado. E a história bíblica nos aponta que Ruth permanecia. Ela continuava servindo a Noemi e lhe prestava obediência em tudo. Está no capítulo 2, o versículo 23. Ruth tinha um lema, Ruth tinha como missão: tudo quanto me disseres, eu farei. Capítulo 3, versículo 5. Ela teve oportunidades fora de casa, ela teve possibilidades de mudar essa rota, de sair, mas ela não se aventurou em nenhum momento. Como se fosse autônoma, como se fosse independente. Não, Ruth permanece. Ela também não busca falsas liberdades, como as que são oferecidas, pregadas, comentadas atualmente, e principalmente hoje por causa dessa ideologia feminista, por causa desse pensamento errôneo que nós convivemos com a nossa sociedade. Ocorre que quando olhamos para a história de Ruth, aprendemos que a lealdade, a sujeição, fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente, de buscar para ela, de desejar para ela essa história realmente de felicidade. O casamento
que é essa instituição divina fundamental para a solidez da família, para a solidez da igreja, para essa fundamentação de toda a sociedade, Ruth desfruta agora desse privilégio, porque a bênção de Ruth estava chegando, porque ela permanecia no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a disposição e motivação correta. Então aqui nós aprendemos que Ruth permaneceu no lugar da bênção. E também é uma premissa para nós nos lembrarmos que a bênção de Deus, ela não está associada exclusivamente ao lugar. É isso que nós aprendemos aqui. Mas está diretamente ligada à postura daquela pessoa que é fiel a Deus, que é temente a Deus, que é realmente comprometida com a obra de Deus. Bom, nós aprendemos aqui também que Noemi tem uma iniciativa. Os cereais colhidos eram levados para a eira, que era um terreno plano, era preparado ali para a debulha dessas espigas, e Noemi soube que aquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande, uma excelente oportunidade para Ruth se aproximar dele e também demonstrar o seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. E Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença dela. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, o versículo 8, essa prática é mencionada como uma figura de linguagem, como uma metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Respeitando, então, em todo esse aspecto, como que ela fez para respeitar esse processo? Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, em seguida, perfumar-se e vestir a sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, com pureza, mas principalmente com moderação. Nós aprendemos então aqui, na história bíblica, que já era meia-noite, Boaz acordou assustado porque tinha uma mulher deitada a seus pés. E a pergunta foi: quem és tu? Capítulo 3, versículo 9. E orientada por Noemi, Ruth se identifica. Lembra que a condição de remidor que ele tinha e pede que estenda sobre ele a sua capa, que estenda sobre ela, sobre Ruth, a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente estendeu. Ele era, de fato, um parente remidor. Mas havia outro mais chegado que tinha prioridade nessa remissão. Era preciso aguardar e respeitar o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam, e sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e se não soubermos respeitar o devido processo. Então, aqui na lição, o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar em Deus todo o processo para recebermos a nossa vitória, para alcançarmos a nossa bênção. Então aqui é para refletir. Será que nós realmente temos a disposição para aguardar o tempo certo de Deus, mas também entender todas as etapas do processo? Não queimar etapas, não pular nenhuma fase. Isso faz parte dessa, eu digo que é um tipo de inteligência emocional também, mas também essa consciência e principalmente maturidade cristã. Porque nem todas as coisas irão acontecer exatamente como eu desenho, como eu projeto, como é o meu planejamento. Mas uma coisa é certeira: a maneira e a disposição que tenho para confiar exclusivamente em Deus e esperar nele com toda a confiança e convicção que ele, a seu tempo,
nos fará desfrutar daquilo que ele mesmo nos prometeu. Então, que eu e você tenhamos essa graça de esperar com paciência no Senhor, né, de estarmos dispostos a servi-lo com integridade, trabalhar, nos empenhar, dedicar, e ele se encarregará de fazer tudo aquilo que deseja o nosso coração. Pois bem, queridos, estamos de volta para tecer considerações do tópico 2 da nossa aula de hoje. Já expressamos a alegria de recebê-los aqui e agora pedimos a sua atenção redobrada a fim de que os argumentos de fato coincidam com aquilo que a Bíblia Sagrada diz, com o ponto de vista do pastor Silas Queiroz, de alguma forma se aproxime do nosso ponto de vista, e se não, ficam as contribuições a serem avaliadas por todos nós enquanto estudantes. Mas veja só, no primeiro momento, a respeito do casamento entre Boaz e Ruth, nós temos o assunto inicial que fala sobre a conclusão de um inicial negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor. Bem, eu preciso resgatar algumas informações essenciais aqui. Em princípio, destacar a todos os meus irmãos que é imprescindível que a nossa leitura bíblica ela seja uma leitura que se fixe dentro de um tempo. Muito embora ela seja atemporal, é extremamente necessário que, em princípio, a nossa leitura seja cirúrgica a respeito de determinados assuntos. Por exemplo, aqui estamos falando sobre Ruth. É extremamente fundamental que a gente consiga olhar quais eram os aspectos sociais e culturais dos dias de Ruth, a fim de que a gente não teça considerações equivocadas a partir das lentes atuais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente se depara com uma senhora ou uma jovem moça, uma senhorita nessa ocasião, Ruth, ela sugerindo a Boaz que exercesse o papel de remidor, sob a atualidade, seria agora Ruth talvez agredida verbalmente como se fosse uma mulher oferecida, e não é o caso. Existe uma história que já foi contada na aula passada sobre o papel que um remidor tinha, o resgate que ele tinha em mãos e detinha o poder de fato, trazer vida para uma história que se foi. No caso, a Elimeleque havia falecido, Noemi, sua esposa, era viúva, os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion também. Então, esse remidor faria o papel de resgatar essas terras e dar vida para que essas viúvas pudessem, então, ter uma vida digna, ao menos a partir dessa aquisição. Agora, a partir dessa exposição feita por Ruth a Boaz, a Bíblia vai dizer no verso 18 do capítulo 3 de Ruth, um conselho dado por sua sogra: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Isto acontecera porque depois de ouvir a sugestão de Ruth e Boaz, que já dispunha de um certo interesse não só pela aquisição, mas em especial pela própria Ruth, ele se organizara para conseguir de fato preparar e tomar as iniciativas, a fim de que todos os assuntos relacionados à remissão, bem como a lei do levirato, muito embora houvesse, a gente verá logo mais que houvesse um outro parente mais próximo para isso, ele tomara iniciativas para tomar base, posse, então, daquelas terras e da figura de Ruth. E o autor, pastor Silas Queiroz, vai dizer que a liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como o vaso mais frágil. Isso é, cabe a nós, enquanto homens, e aí o homem agora é no sentido do gênero propriamente dito, a responsabilidade de assumir responsabilidades, né? Eu fiz uma redundância, né? Responsabilidade de assumir responsabilidade, mas é isso. O homem não pode terceirizar, muito embora na atual conjuntura a mulher tenha ocupado espaços significativos, mas ainda assim, para além de uma concepção feminista, porque eu acho que a mulher de fato precisa ocupar espaços, mas existem características que foram dadas por Deus ao homem do sexo masculino. Uma delas é esse senso de ter pressuposto a ideia da atitude, do amor responsável e da honra à mulher como a figura mais fragilizada. No item 2 nós temos o resgate e lei do levirato. É uma explicação ou uma revisão de assuntos que já foram abordados em outros encontros, em outras aulas subsidiadas aqui pela AD Prudente Oficial. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu
que o remidor, isto é, o parente mais próximo, que tinha agora por, digamos, de maneira legal, a opção de acolher e de receber as terras de Elimeleque, ou fazer a aquisição delas, ele percebe que esse sujeito ia passando, convida-o para tratar do assunto junto a 10 testemunhas, porque Boaz tinha um interesse nas terras, mas também tinha um interesse em Ruth. Quando o diálogo inicia, para a figura do então desconhecido e parente mais próximo, a impressão era que a aquisição fosse única e exclusivamente das terras, até que existe uma nota de rodapé. O autor diz que o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate envolvia ou incluía o dever de se casar com Ruth. A partir daí, a aplicação das duas leis se manifestam no caso. A primeira, do resgatador, a segunda, do casamento por levirato, isto é, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. O remidor, ele alegou pelo menos 2 motivos, e uma das alegações que ele fez para fazer a correção aqui era econômica para sua desistência. Não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Com essa desistência do parente obscuro no texto, o caminho fica aberto para Boaz. É por isso que ele convida 10 testemunhas, porque esse era o preceito de sua época, e ele segue a lei a rigor, dá preferência para o parente mais próximo, mas como ele abdica, Boaz agora se torna então o principal oportuno da situação, a fim de adquirir as terras enquanto remidor e a própria Ruth pela lei do levirato. Por fim, existe o registro público. Transferência do direito de resgate, ela tinha um ritual. Foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz, conforme registra os versos 7 e 8 do capítulo 4 de Ruth. Boaz recebeu uma confirmação uníssona. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Isto é, observaram que o parente mais próximo abdicara e observaram o interesse que Boaz tinha nas terras e na figura da Ruth, que foi acolhida, conforme diz o pastor Silas Queiroz, acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas pompas e honras. E é isso que se manifesta a essa altura com relação ao que está por vir, a saber, o casamento entre Ruth e Boaz. Chegamos ao terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e através de Boaz. Note nessa lição que estamos falando do remidor, dessa função tão interessante na Bíblia, e que isso nos remete a um pensamento muito interessante pelo fato de associarmos que o plano de Deus, de fato, né, assim, mais evidente do que quando cantamos, né, os planos de Deus sempre são maiores e são melhores que os nossos planos. É o que nós estamos aprendendo aqui. Vamos para a Bíblia. A lição fala do nascimento de Obed. Veja, consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher, e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, elas entendiam como Deus estava agindo agora em favor de Noemi. E antes amargurada, acreditando estar debaixo de um castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho, enchem a casa dos avós de alegria, e neles os idosos projetam o prolongamento da vida e recebem um novo ânimo, recebem encorajamento. Bom, não é difícil de você perceber, né? O que um avô, uma avó faz pelos seus netos. É uma alegria, é uma bênção de Deus. É uma recompensa por terem tido filhos e também se dedicado a esses filhos. E é bíblico, verão os filhos de seus filhos, verão a paz sobre Israel. Mas todo esse aspecto traz para nós um ensinamento muito profundo, porque Boaz é então um tipo de Cristo. Observe que se Noemi, Ruth ou a própria Orfa
Se elas não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada ou comprometida. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, Orfa voltou para os moabitas e o Deus de Israel encontrou Rute, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, mas principalmente por um caminho de amor, um caminho de pureza e um caminho de muita submissão, entrega e rendição ao Senhor. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, que é um tipo de Cristo, o nosso Redentor eterno. E essa é a principal lição que estamos aprendendo hoje. O nosso caminho de fidelidade, ele precisa ser marcado por esse guia, que é a orientação através da palavra de Deus. Esse caminho precisa ser marcado por renúncia, por um caminho marcado e cheio de amor, um caminho cheio de pureza, mas um caminho de submissão ao Senhor Deus. Quer desfrutar das bênçãos incontáveis do Senhor? Quer desfrutar das promessas de Deus? Mantenha-se fiel a Ele. É o exemplo de Ruth, trabalhando, se dedicando, se empenhando, amando profundamente, mas sendo submissa e fiel a Deus, que sempre nos garante vitória por intermédio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois bem, queridos, eu chego à conclusão da aula de hoje destacando o que o autor considera como ponto fulcral. A história de Ruth é uma história de redenção. Isto é, eu posso voltar séculos na Bíblia Sagrada, talvez até o século X a.C., e me deparar com a história de Ruth e perceber que a sua história, de alguma forma, insiste em permanecer na realidade que nós temos no contexto odierno. Isto é, porque hoje todos nós, eu aqui na condição professoral, os senhores hoje enquanto ouvintes, nós temos de igual forma a graça de podermos agradecer a Deus pela remissão dos nossos pecados. Assim como Ruth foi remida, foi alcançada pela redenção, nós também o fomos, pela figura de Cristo Jesus, que àquela altura foi representada por Boaz. A propósito, a Moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, colocada ao lado de Tamar e Raabe, proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, a fim de que proclamemos com poder a vida, a obra do Redentor divino humano, o Cristo, o Salvador dos homens. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter participado com a gente nesse período, que tem sido um período de aprendizado, eu acredito. Obrigado pela sua interação, pela sua participação, compartilhamento. Continue conosco, assistindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, registrando o seu comentário, levando a palavra de Deus para mais pessoas. O nosso intuito é que a palavra de Deus, que é faca de dois gumes, atravesse a divisão da alma e do espírito e faça-nos discernir e entender os pensamentos e intenções do coração. Mas o nosso intuito também é esperar revê-lo no próximo encontro. E tudo isso só pode acontecer se Deus, em sua infinita bondade, nos permitir. Portanto, eu desejo que o Senhor te abençoe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.